E agora eu vou contar para você uma história do tempo em que as pessoas estranhas, diferentes, as pessoas com poderes especiais, poderes de cura, era um tempo que não é o tempo de hoje, porque hoje a gente se sente deslocada. E eu me coloco nisso, nessa história, a gente se sente deslocada porque todo mundo parece precisar se comportar de uma certa forma e estar dentro de alguns padrões. Só que houve um tempo em que pessoas com dons especiais, com intuição refinada, com uma vista mais larga, um olhar além, com esses poderes de perceber, de farejar aonde está o problema, houve um tempo em que isto era muito necessário. E esse tempo é um tempo, enquanto eu falo com você, eu vou pensando em que tempo é esse. E eu vou até a época das cavernas, viu? Porque na época das cavernas era necessário para que o bando, a tribo, o clã caminhasse pela floresta, era necessário que algumas pessoas ficassem na vigia, olhando, espiando para trás enquanto todo o bando andava para frente. Algumas pessoas se encarregavam de cuidar os arredores, porque nós éramos presas. Eu sou bióloga, minha primeira formação. E esse mundo animal, o mundo da vida, sempre me chamou atenção. E às vezes eu paro hoje para perceber as pessoas que trabalham com saúde mental, qualquer tipo de ajuda, médicos, advogados, psicólogos, professores, que têm sexto sentido, que têm um sexto, que têm os sentidos mais aflorados. Essas pessoas foram muito necessárias na sociedade para que toda a tribo, todo o grupo se mantesse vivo e a salvo, ok? Na época dos vikings, por exemplo, eles tinham no grupo de comando, quando se montava uma guerra, ou ia se montar uma guerra, eles tinham aí, junto com generais, reis, príncipes, sacerdotes, eles tinham as pessoas mais sensíveis de toda a tribo. Os magos, essas pessoas, né, os magos e as magas, né, essas pessoas eram necessárias para que uma visão do plano de conquista territorial, porque os vikings, não sei se vocês sabem, mas eles fizeram grandes conquistas para o seu reino. E nisso, eles tinham pessoas como nós, com esses dons, com esse faro. Quando estava todo pronto, aquele plano de conquista, aqueles mapas, aqui a gente vai entrar, aqui a gente vai fazer tal coisa, aqui tal coisa. Eles olhavam então para essas pessoas mais sensíveis e diziam: o que te parece? O que você acha que tem aqui que a gente não está enxergando? Então, hoje, o que a gente busca é um pertencimento a um grupo de pessoas que precisam da gente e que nos não tenha preconceito sobre a nossa experiência pessoal. Porque a pessoa que é mais sensível, ela foi muitas vezes colocada de lado. Muitas vezes. Se você parar para pensar agora, Anne, quantas vezes você foi colocada de lado ou quantas vezes você percebeu e alguém disse: menina, não fala isso, esquece isso, não mexe com isso. Então, é como se fosse assim: você vem expandida para cá e várias tampas vão sendo colocadas para que você seja normal, ok? A superdotação, a neurodivergência, ela é é uma coisa que está muito em alta agora, né? O TDAH, o autismo, não sei mesmo o quê, um monte de tipos de neurodivergência. Essas coisas são nomes fantásticos que dão agora, que está na moda, para pessoas que se comportam diferentes, para pessoas que estão atentas a outras coisas. Quantas crianças hoje estão sendo medicadas
Porque simplesmente eles não estão querendo escrever A, B, C, fazer a tarefa. Eles estão prestando atenção em coisas muito além, que pode atingir a escola, muito além. Ele está prestando atenção no coração da professora, ele sabe o que passa na casa do amiguinho. Então, nós somos esses alunos, nós fomos essas crianças especiais, hoje nós somos esses adultos que buscam encontrar esse grupo de pessoas que vai se alegrar com os dons que a gente tem. E se divertir, porque isto é divertido. A vida de quem tem todos esses dons, né, que você tem, e você me marcou aqui para mim todo o teu currículo. A vida de uma pessoa assim, muitas vezes é olhar para o outro, ver infinitas possibilidades sobre a vida dele, infinitas possibilidades de cura, de potência, de bloqueios e se calar, segurar para si, porque o outro não vai acreditar, porque eu duvido de mim mesma, porque quem vai dar crédito ao que eu vou falar? Faz sentido para você, Ana? Faz, faz sim. Em um momento, nós, com todos os nossos dons especiais, porque esses que você me falou, você tem muitos dons especiais, há muito tempo. Nós, com esses dons, o que nós estamos procurando é quem vai dar crédito à nossa pregação. Isso é algo que está escrito na Epístola de São Paulo. Quem vai dar crédito à nossa pregação? Quem vai dar crédito ao que eu vou falar? Pois tem quem vai dar crédito. Essa dúvida que você colocou para mim aqui, ó, parece que eu não sei nada. Eu quero ser útil, eu quero me expandir. Essa dúvida aconteceu lá entre os apóstolos. Os apóstolos tinham Cristo, que tinha acabado de morrer na cruz, eles estavam com medo, estavam assustados. De repente, eles se reúnem, Cristo aparece entre eles, em espírito, e Paulo fala para o outro quem vai dar crédito à nossa pregação. Ou seja, nós estamos aqui todos ficando loucos. Então, a dúvida que paira no teu coração, e que já pairou no meu, é a mesma que pairava no coração dos apóstolos há 2025 anos atrás. Quem vai dar crédito à nossa pregação? Eles estavam num ambiente de judeus. Paulo era judeu e estava mudando. Ele deixou de ser judeu para ser cristão. Os judeus esperam até hoje Cristo. Uma linda história. E eu tenho aí uma raiz, né, com os judeus sefarditas. Então, quem vai dar crédito a essa pregação que está no coração da Anne, que está no coração da Márcia, que está no coração da Gabriela, da Juliana, da Aline, da Bruna, da Maria? Quem vai dar crédito? Quem está precisando de você? Tem muita gente rezando, rezando. Por favor, Senhor, me diga onde está a saída para esse meu problema aqui, para essa minha questão. Por favor, Senhor, me ajude, me manda alguém, me manda alguém. E aí, quando eu estou diante de alguém como você, super habilitada, você poderia só chegar aqui, abrir a câmera para mim e falar assim: Márcia, eu não fiz nunca curso nenhum, mas sei, eu sei curar com as mãos, eu sei escutar além do que falam as pessoas, eu sei cuidar das pessoas e eu sei direcionar as pessoas. Não fiz curso nenhum, eu só sei. Eu iria acreditar em você. Porque eu era esta pessoa que tive que fazer 1 milhão de cursos, um caminho super semelhante ao teu, para chegar num lugar, na ponta de uma montanha, lá na Alemanha, e descobrir aquele lugar na Alemanha era exatamente o lugar que eu ia
quando eu tinha 12, 13, 14 anos e eu fazia as meditações que eu conhecia, que eu conheci no livro do Osho, que por acaso, eu acho que ele está bem. Não é Osho, não, desculpa, é de Deepak Chopra. Ah, o Esse Deepak Chopra. Sim. Deepak Chopra. Esse não é o livro, né? Eu dei ele depois. E depois descobri que ele está nos Estados Unidos, esse meu livro, que uma sobrinha minha se mudou para lá e eu tinha dado para ela, nem sabia para quem eu tinha dado, aí eu comprei outro. E aí, quando eu estava lá na Alemanha, eu entendi uma coisa fantástica. Eu não fui na Alemanha por causa do Hellinger Days. Eu não fui na Alemanha para passar 15 dias com a Sophie Hellinger e os professores alemães. Eu não fui na Alemanha por causa da fonte. Eu fui na Alemanha para encontrar um pedaço de mim que não tem raiz em lugar nenhum, que é totalmente livre. O dia que eu pisei, Anne, naquele lugar, eu olhei para aqui pela minha janela, eu vejo o Morro da Lagoa da Conceição, de Florianópolis. Eu pisei naquele lugar, eu olhei para cima e eu vi uma construção em cima de uma montanha, 1.700 metros de altura. O Morro da Lagoa deve ter 250 metros, 300, nem tenho ideia. 1.700 metros. Eu olhei para aquilo e quis perguntar para o taxista. Eu falei, eu não vou perguntar, porque simplesmente ele não vai saber me responder, né? Que eu não falo alemão. E eu fiquei muito encantada e eu procurei que lugar era aquele e eu precisava estar lá em cima. E intimamente eu fiz um contrato comigo que eu não falaria durante os dias que eu estivesse lá. Eu ia fazer um retiro do silêncio, um retiro espiritual enquanto eu estivesse lá, porque para mim era a realização de um sonho fantástico que eu tinha desde que eu conheci o primeiro livro do Bert. Eu falei, eu quero saber aonde este homem pisou, que cursos ele fez e eu vou fazer todos os cursos que o Bert fez. Porque o que ele escrevia, o que ele escreve, o que ele diz, me rasgava no meio, me rasgava no meio. Eu falei, eu quero tudo deste filósofo. E eu fui até lá. Consegui subir neste lugar num horário de almoço. E tinha uma aula muito boa depois. E eu não consegui descer. Simplesmente quando eu cheguei lá em cima, começou uma tempestade. Foi muito fantástico. Quando eu cheguei embaixo, era um bondinho. Quando eu cheguei embaixo, meu coração, eu estava tão feliz, meu corpo estava radiante. E eu falei, meu Deus, Márcia, se controla, tô parecendo criança, né? Aí eu fiquei esperando, o bondinho desceu, eu entrei, eu chorava. Ninguém entendia dentro do bondinho. Tinha uma família com um cachorrinho, um hippie, o controlador, e eu chorando assim. Não estava chorando, soluçando, mas os meus olhos não deixavam de cair lágrimas, e eu subindo. Quando eu pisei, eu sabia, Anne, exatamente para onde eu tinha que ir, lá em cima. E aí eu falei, não, Márcia, calma, você está pirando, volta e fotografa o mapa. Porque lá em cima você pode passar de uma montanha para outra, tem uma cadeia em volta de Reichenhall, uma cadeia de montanhas. Você passa de uma montanha para outra caminhando. Claro, uma caminhada larga, né? Porque são gigantes as montanhas. E eu sabia exatamente para onde eu tinha que ir. Cheguei num ponto em que o caminho, o senderito, se divide em dois, e o meu corpo sabia que eu tinha que ir para lá e eu fui para o lado esquerdo. Quando tinha uma descida bem firme, quando eu voltei a subir, eu encontrei, Anne, um lugar, esse lugar exato que eu ia desde que eu era muito mocinha. Todos os louvores na igreja, todos os louvores na católica, na, na protestante, na espírita, porque eu já andei por todas as igrejas, sem imaginar, numa busca espiritual. E a hora que eu vi aquele lugar, aquela imagem, viu como que se chama o déjà vu? Era um déjà vu que não passava. E eu fiquei olhando a pedra, a árvore, tipo uma planta tipo cana caída assim.
E eu falei, gente, eu encontrei o lugar que o meu espírito vai todas as vezes que eu preciso meditar. E naquele lugar eu tive várias revelações. Eu fiquei muito tempo lá. Começou a chover e era uma chuva muito fina, um vento, um vento, um vento, um vento, um vento, um vento. Fechou o bondinho, ninguém descia. E na montanha tem outro clima. Quando a gente, porque eu também moro, chama aqui Cajón del Maipo, e aqui tá sol, e a gente chega lá, tá nevando. E ali, as montanhas, elas são fantásticas. E ali eu escutei de uma pedra. E eu só conto para você, porque eu vou te falar para você, eu vou te falar, é muito louco. Eu escutei desta pedra, né? Que eu sempre escutei, tá? Desde muito pequena eu tenho clareaudiência, fiquei sabendo o nome disso, né? Dar nome às coisas, né? Clareaudiência e clarividência. É, que a minha missão não seria feita por mim, que eu teria que ajudar outras pessoas, porque o meu coração queria ajudar a todas as famílias, os pequenos, as crianças, os mais novos no sistema familiar, porque eu sou a mais nova do meu sistema, né? Eu sou a caçula de um sistema, então veja, a minha missão não ia ser feita por mim. Aí eu falei, bah, e agora? Como? Porque eu vou fazer minha missão se ela não vai ser feita por mim. E aí veio para mim que eu iria começar a ajudar pessoas muito sábias a encontrarem a maneira, encontrar uma maneira de se expressar, que eu iria ajudar essas pessoas a fazer o que precisa ser feito e criar a autoconfiança e o empoderamento necessário para fazer isso. Autoconfiança e empoderamento. Autoestima, amor próprio, e para isso curar o coração, né? E foi tão lindo tudo isso. Essa semana, na segunda, hoje é quarta, né? Na segunda, Já eu vai. tive uma sessão com uma mentorada bem cedinho, às 5 da manhã, e eu tive certeza que eu estou no caminho, porque ela me disse assim: eu me mudei para uma cidadezinha no interior do Paraná. E quando eu entrei naquela cidade, eu achei a cidade tão fofa, tão linda. Eu fui num lugar alto, olha só, eu estou sempre num lugar alto, né? Tinha um cruzeiro na ponta de um morro, atrás de um grande teatro. E eu sempre ia, fazia caminhada e ia lá em cima, né? Aí fazia minhas orações, descia. E um dia olhando assim, tinha acabado de chegar, olhando aquela cidade, pôr do sol, eu falei, como que eu poderia contribuir com esse lugar? O que eu poderia fazer aqui, né? Para uma cidade de 30 mil habitantes. Eu sempre morei em cidades pequenas, tá? Muito pequenas. E para mim, então, eu estava numa cidade grande, 33 mil habitantes, né? Agora eu moro em Florianópolis, né? Agora eu estou numa cidade grande, que não é tão grande ainda. Mas veja, eu pensei, nossa, eu poderia conversar na Secretaria de Educação e, assim, fazer palestras, vivências e treinamentos com pedagogia sistêmica para os professores, diretores, e isso atingiria as crianças e suas famílias, né? Passou-se o tempo. Fiz workshops, conheci pessoas, fui nas escolas, mas eu não sentia que eu estava conseguindo o que eu queria. Chegou o tempo de finalizar com esta cidade. O meu esposo muda o trabalho dele muda a cada 1 ano e meio, 2, às vezes 3. Deu 3 anos que a gente estava nessa cidade. A empresa falou: ó, Diego, se prepara que você vai mudar. E aí nós arrumar mudança de novo, né? Para cá, para Florianópolis. E bem, lá eu dei um curso de constelação familiar, formei presencialmente, né? Um grupo de 12 mulheres fantásticas. E nisso eu vim para cá, comecei a todo o processo de mudar e arrumar casa de novo, uma casa que não é nova, tá? É uma casa super grande, mas é uma casa de 25 anos. Precisou de muitos ajustes, né? Pintura,
Então, aqui dentro tinha pedreiro, o rapaz do ar, uma confusão de gente semanalmente aqui dentro da minha casa por quase um ano É inteiro, loucura, tá? né? Eu não consegui trabalhar. Eu perdi 5.800 seguidores em 2024. Sabe quando você simplesmente abre mão? Eu falei, não vou, não posso com tudo, não posso com tudo. Eu vou priorizar. Meus filhos, eles precisam se adaptar. Meu menino, meu adolescente, estava namorando na cidade anterior, né? E nisso, a minha pequena, numa creche nova que ela não gostava, numa cidade que ela não gostava, a minha maior na faculdade. Meu, todo um rolê familiar. E a família está em. A hierarquia é primeiro a família, para a mulher, para depois o trabalho. Para o homem, a hierarquia é o trabalho e depois a família. E assim, sistemicamente, está ok. Muitas mulheres cobram que o homem trabalha demais, que o homem não está para a família, mas ele está em ordem. Ele está em ordem, né? Porque o trabalho sustenta as famílias. Então, veja, eu falei, não vou mais trabalhar com Instagram. Falei para o meu esposo, falei, amor, vou deixar Instagram, vou deixar YouTube, vou deixar tudo, porque eu preciso. Não posso estar aqui gravando uma aula, chega uma pessoa, bate, quer entrar, instalação de câmeras. A outra vem pintar não sei o quê, a outra vem fazer a reforma na parte de trás. Tá. E nisso, em outubro, final de outubro, eu consegui organizar tudo e falei para ele: o que que você acha de eu voltar a trabalhar? Ele falou: demorou. E as minhas alunas, as minhas ex-alunas, né, eu fiz duas formações, e uma aí nessa cidadezinha do Paraná e uma antes. E elas me cobrando: Márcia, vamos dar uma continuidade, Márcia, vamos dar continuidade. Eu, sem condições. E nisso, Anne, eu falei, gente, eu vou sim dar continuidade. Eu tenho dois trabalhos que eu sinto agora de seguir, de oferecer para vocês. Uma é uma mentoria profissional para vocês aplicarem todos os cursos que vocês já fizeram, né? E outra é um estudo aprofundado de constelação familiar para quem quer continuar estudando. Ainda não me sinto suficientemente pronta, né? Ou ainda quero continuar me curando, porque eu tenho algumas pessoas no grupo que não querem ser consteladoras. Você também deve ter, né? E nisso, esse grupo são 18 alunas, tá? Eram 22 formadas, e nesse grupo está 18. 12 pessoas disseram, eu quero imediatamente. Manda o Pix. Aonde eu deposito? E eu não tinha preparado link, eu não tinha preparado página de vendas, porque eu já fiz lançamentos, tá? Pela internet, você abre, faz as lives, lança o curso, fiz duas, três vezes, né? Fiz sozinha, me matei, consegui, Fácil, não é consegui. fácil. Não é fácil, mas não é excludente, tá? Não é excludente. No meu caso, eu tinha uma criança no peito e eu estava fazendo um lançamento. Então, agora, minha criança tem 6 anos, agora eu vou voltar a fazer lançamento. Eu não podia naquele momento, mas eu fiz. Eu tirei, Certo. em um, eu tirei 8.600. No segundo, eu tirei 9.000. No outro, eu tirei 4.600. Então, cada movimento de lançamento que você faz, de algum workshop, de algum curso, alguma proposta que você tenha, o dinheiro entra todo de uma vez. E aí você dá aula, entende? Então, assim, experiência com isso eu adquiri. Mas experiência em dizer, abro uma mentoria profissional para ensinar vocês a trabalharem com isso. E abro um círculo para a gente continuar estudando, um aprofundamento de constelação. Eu não tinha como que fala, isso pronto na minha cabeça. Yane, veio, olha, vou até colocar aqui no papel, veio 4 pessoas imediatamente, assim, Márcia, sim, agora onde eu deposito, porque eu quero a vaga. 4 pessoas depositaram 5.000 cada uma
na mesma tarde. E eu que não trabalhava tanto tempo, e eu cobro R$ 500 por uma sessão de constelação, né? Então, eu estava fazendo constelação para aquelas pessoas que vinham, tá? Aquelas pessoas que vinham, que já me conhecem, que fazia questão. Fazendo a conversão. De 2.500 por mês, numa tarde, caiu R$ 20.000 na minha conta, e as outras três falaram assim: eu posso depositar essa semana? As outras disseram: tem um link que eu quero dividir no cartão. E eu fiquei assim, eu me lembro até hoje, nós temos um apartamento aqui na praia, tá? É numa cidadezinha bem perto. Eu estava no apartamento e eu falei, elas perguntaram: tem o link? Eu falei: tenho. Eu tinha o link. Eu vou criar esse link agora. Me passa todos os detalhes. Eu falei: eu não tenho todos os detalhes, eu tenho uma ideia. Então, por isso, Anne, quando eu vejo um currículo como o seu,